Olá, e mais um episódio podcast do Borges. Hoje estamos aqui com a presença do nosso amigo Lucas, onde ele vai falar um pouquinho da sua história, da trajetória. Eu sou o André Borges e eu quero trazer para você case de sucesso. Hoje nós estamos falando com um profissional da área, empresário na área de energia solar. E antes eu quero chamar você para acompanhar nosso processo aqui, deixando o seu like e também ativando o sininho para receber mais notificações. Lucas, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui. Eu quero que você nos dê a honra de se apresentar, Lucas Zarzenon, onde ele traz aí com o CEO da Zarzenon Solar. Isso aí. Obrigado, André. Obrigado pelo convite aí. Alô, pessoal aí de casa. Então, já me apresentou, né? Meu nome é Lucas Arzenon. Sou engenheiro eletricista, especialista em energia fotovoltaica. Hoje, atualmente, tenho uma empresa de energia solar. Alguns outros negócios também, né? Que estão engatilhando. E estamos aí. O convite do André para falar um pouco sobre empreendedorismo, não é mesmo? E Lucas, e assim, deixa seu Instagram aí pro pessoal te seguir, que eu tenho certeza que hoje, querendo ou não, a parte de solar, né, empresas de energia solar é uma necessidade, digamos, nacional, porque o calor que nós estamos vivendo no Brasil é um pouquinho fora da curva. E você que tem a oportunidade de ter uma energia solar, com certeza vai trazer um conforto muito maior, porque você não vai ficar se limitando ao consumo da energia e sim vivendo a experiência, né, do conforto em sua casa. Aonde te encontrar? Qual que é o seu Instagram, O Lucas? Instagram é Zarzenon Solar, o Instagram da empresa, e o meu é Lucas Arzenon. Legal. Então acompanhe conosco, nós vamos estar com o CEO aqui da Zarzenon Solar, onde ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, mas eu quero que você conta para nós onde surgiu o Lucas, né? Um pouquinho do que você fez, né? A sua trajetória, que você também tem uma formação de engenharia, mas fala para nós aí como é que foi essa trajetória para o empreendedorismo. Foi interessante que minha carreira com o segmento da área de elétrica começou com a expectativa do meu pai de que eu me formasse em alguma coisa e me tornasse alguém na vida, né? Certo. E eu me lembro da época que ele me viu um curso de eletricista, me incentivou a eu fazer esse curso. Fiz o curso na época e, incentivado também pelo professor, ele me recomendou vir para Cuiabá fazer o curso de mecatrônica. Então, eu me lembro muito bem de eu ter vendido a minha moto, que na época era uma conquista pessoal. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que tinha o Pronatec, que você não pagava, você recebia para fazer os cursos Olha aí. pelo Senai. Então, comecei com mecatrônica e aprofundando ainda mais em busca de conhecimento nessa área de elétrica, de eletrônicos, né? Eu busquei engenharia elétrica. E na minha formação, eu também me especializei em energia solar, que é a área que eu atuo atualmente, e trabalhei desde a parte de eletrônica até essa parte de mecatrônica, até mesmo agora engenharia elétrica com energia solar, especializando nesse segmento, que a gente está falando de uma fonte que é inesgotável, que é o Sim. sol, e um produto que é essencial. Hoje ninguém mais sobrevive sem o sol, Sim. sem um ar-condicionado, E né? você que está nos acompanhando, nós estamos em Cuiabá, Mato Grosso, aonde o sol realmente é para cada uma das pessoas, né? Nós temos aqui uma temperatura que ela tem uma média de 38 a 40 graus quase todos os dias e à noite a temperatura não cai muito. Então hoje estamos vivendo aqui à noite hoje uma noite digamos assim mais frescas é de 33, 34 graus. Então, assim, a temperatura em Cuiabá é muito quente. E tem uma vantagem, né? Como o sol é muito intenso, a energia solar tem tudo a ver com o nosso estado e principalmente a nossa capital, né? Que é Cuiabá, que hoje nós estamos vivendo esse movimento, que agora chega uma época de chuva, mas mesmo assim é chover e o sol vir com tudo, né, Lucas? E a gente acabou de vir de uma onda de calor fora do normal. Tenho certeza que todo mundo que paga a fatura de energia ainda percebeu esse aumento, que foi um aumento absurdo na fatura devido a esse aumento de temperatura. É um aumento global, inclusive. Então a gente acaba tendo que exigir mais do equipamento, no caso de refrigeração, para manter aquela mesma temperatura. E você acaba
consequentemente consumindo mais energia. E a energia hoje é duas coisas que eu acredito ser um desafio para o ser humano, né? Ficar sem energia e depois sem internet, né? Então, assim, é algo que nós nos acostumamos. Então, assim, não tendo energia é primeiro ponto, porque tudo hoje, os carros já estão se movimentando a esse processo. E agora também a internet, porque faz parte, né? Então, hoje, não tendo nenhuma das duas, já falta alguma coisa, né? E a energia principalmente, né? Porque a energia está ligada a tudo e é algo que alguns lugares ainda não têm a energia que precisa ter, mas com certeza ela está chegando. E realmente, Lucas, o seu nicho é um nicho bem procurado, né? Só que tem desafios também, tá? Você que é empresário, empreendedor, eu tenho certeza que você que também está no nicho solar, né? A concorrência, né? Porque Sim. assim, existe grandes empresas, mas existe também muitos concorrentes que às vezes não competem com a mesma moeda, ou seja, ele trabalha de uma forma diferente, mas acaba tirando, né? Como esse processo de entrar, você veio de uma formação, você montou sua empresa, mas e esse desafio? Então, a gente entende os negócios como uma curva, onde existe um período de crescente e um período ali de estabilidade e decadência. Em qualquer segmento, a gente passa por momentos assim. Então, a gente vem de um crescimento muito grande de energia solar. E com isso vem tendo novas empresas que vêm vendo oportunidades no segmento de energia solar e cada vez mais ampliando essa quantidade. Só que nessa curva, a gente tem que entender que esse momento de estabilidade, de ruptura, ele está chegando. Porque a gente teve os benefícios da isenção da taxação, que é algo que é interessante a gente até mesmo comentar. E com isso, agora a gente teve uma diminuição daquela crescente que estava tendo de grandes usinas, por exemplo. E com isso, a gente tem um número muito grande de empresas e um mercado cada vez mais competitivo e principalmente a questão de preços para que chegue naquele preço ideal para o cliente. Isso é vantagem para o consumidor, porém existe um risco que muitos consumidores não entendem. Quando a gente fala em energia solar, a gente está falando de um equipamento eletroeletrônico, Sim. assim como uma televisão ou qualquer outro equipamento eletrônico que pode apresentar defeito durante toda a vida útil, no caso, os módulos de 25 anos e os inversores de 10 anos. Então, se você tiver um problema no equipamento, pode ser que você não tenha a garantia, porque daqui a 1 ano, 2 anos, a empresa não está mais no mercado. Então, a quem você vai recorrer quando isso acontecer? Então, quando eu faço uma venda, eu estou mais preocupado no pós-venda, que vai ser necessário e uma hora ou outra vai acontecer. Então, o que a mais eu posso oferecer para o meu cliente? Então, eu vendo performance. De uma maneira simples, André, energia solar é igual casamento e o divórcio custa caro. Sim. Se você faz um investimento e você não tem o pós, você vai ter que pagar muito caro para poder ter aquela expectativa que você colocou na empresa que você investiu. E aí, meu amigo, aí custa caro. Eu vi também, Lucas, que tem uma crescente de outros serviços agregando, né? Hoje tem empresas que fazem a limpeza das placas solares, né? Tem alguns outros serviços, eu não sei se você também tem na sua empresa, que às vezes a própria empresa ela já monta um processo para atender o cliente nas demandas, né? Mas dentro desse desafio, né, dessa concorrência, como você se destaca ou como você consegue driblar esse concorrente? Traz aí um case aí. Legal. O que eu vejo é que muitas pessoas, muitos empresários seguem por um caminho. Em momentos de crise, a gente entende que a gente precisa de movimentos muitas vezes contrário do que todo o mercado está seguindo. Então, ao invés de entrar naquela briga por preço, eu entro na qualidade. Sim. Então, a pergunta que eu me faço e eu faço constantemente, além de mim, para a minha equipe é: o que podemos fazer de diferente para que a gente agregue mais valor para o meu cliente? Na entrega, no pós. Então, a minha preocupação principal é o que eu posso fazer para que eu agregue mais valor. Então, a maneira como eu vejo é que existe uma moeda, que é a moeda que eu vejo hoje a mais importante,
que é a confiança. Sim. Então, a gente vende confiança. Então, é importante que eu entregue isso. Então, o caminho que eu percorro é totalmente diferente do que o mercado está indo. Entendi. Eu estou preocupado em o que eu posso fazer de diferente para o meu cliente, para que ele tenha aquele tão sonhado investimento. Sim. E o que mais eu poderia fazer futuramente? Todos os serviços comentados anteriormente, limpeza de módulos a gente faz. Também trabalhamos com comercialização de energia, onde você pode fazer um investimento e ter uma rentabilidade mensal. Então, a gente cuida para que o seu sistema traga o prometido. E muitas das vezes os clientes executam a usina, entregam na nossa mão e a gente cuida todo o restante. Uhum. Sempre preocupado com essa questão de qualidade com os nossos clientes. E quando você finalizou, digamos, a sua formação, né? O que te levou a entrar no empreendedorismo, né? O que te trouxe aí? Você já tinha uma veia empreendedora ou você viu uma oportunidade? O que fez você fazer aquela famosa virar a chave e se transformar em um empresário? Olha, eu acho que como a maioria que começa nesse segmento passa pela amarga dor de quebrar, né? Uhum. Então, eu já tive um negócio pequeno que foi um negócio de locação de pula-pula, era um outro negócio. Olha só. E foi um desafio. Então, foram diversas coisas que deram errado nesse percurso e aquilo dali me trouxe alguns aprendizados, que Sim. é super importante acrescentar. E eu já trabalhava numa empresa de energia solar e vi uma oportunidade e eu via coisas que eu precisava fazer de diferente que eu não via na empresa. Eu falava, cara, por que não faz assim? Né? Entendi. Eu queria entregar mais, limitado pela empresa que eu estava. Certo. Então, pensando nisso, eu tive uma oportunidade onde eu conversei com no caso, na época, que era o meu sócio, meu tio. Uhum. Num churrasco, eu chamei ele para o negócio. Ele está há 25 anos no segmento de eletrônico. Falei, vamos abrir uma empresa de energia solar? Vamos empreender nesse segmento? Uhum. Ele se interessou, tinha vontade, eu já tinha o know-how. E a gente começou junto a empreender no segmento de energia solar. Então surgiu de uma conversa, de um churrasco. Olha só. E aí, depois daquilo, a gente começou a desenvolver cada vez mais, conectando com pessoas através do network, dos grupos que a gente participa, tendo bons clientes fazendo um bom atendimento, tendo bastante referência. Isso trouxe aí bastante resultado para que a gente pudesse evoluir todo esse período. Hoje, quanto tempo de empresa, digamos assim, no ramo como empresário, quanto tempo hoje? No segmento de energia solar, a gente está há 3 anos. 3 anos. 3 anos operando. Certo. E você que chegou agora, primeiramente, deixa seu like aqui, encaminha esse vídeo. Nós estamos aqui com o CEO da Zarzenon Solar, onde ele está trazendo um case de sucesso, um pouquinho da história dele e até mesmo pode te ajudar, você que tem essa intenção de entrar nesse ramo, ou até mesmo você que já vive o ramo aí, mas sempre tem algo que a gente pode trazer. O podcast do Borges traz essa dinâmica, né, de trazer empresários com case de sucesso, histórias que realmente motivam a você que está querendo melhorar ou até mesmo criar seu negócio. Lucas, mas você também tem uma trajetória fora isso, né? Você também é um cara que a gente já conversou e teve uma história no esporte. Conta um pouquinho disso, porque assim, as pessoas acreditam que o negócio, ele realmente é muito bom, tudo, mas ele nunca traz outras experiências. E eu acredito que toda a experiência de vida que você tem, ele vai influenciar no negócio que você está criando. Por quê? Até mesmo o Lucas vai falar um pouquinho do esporte que ele já teve até competições e tem alguma coisa que ele realmente aproveitou. Conta pra gente qual foi esse esporte e o que trouxe aí pra você de case também. Existe 2 maneiras da gente evoluir. Uma é na vertical, que é conectando com Deus, e na horizontal, tendo novas experiências. E eu tive a oportunidade de participar de campeonatos de fisiculturismo, apesar de hoje não parecer. Eu tive momentos onde eu tive que passar por diversas situações, onde eu tive que romper barreiras e principalmente ter o emocional para poder lidar com a situação de alto estresse, para que eu pudesse chegar ao meu objetivo. E o fisiculturismo, né, eu também pratico, mas não como um competidor. Ele tem os dois lados, né, tanto de treino intenso, mas também tem um lado da fome, né, da comida, que entra um emocional muito forte. Como é que foi isso?
Olha, foi uma situação onde eu tive que ser muito resiliente ali, principalmente na fase final, né? Porque é uma luta entre o seu corpo e o seu cérebro. Porque o seu cérebro tem uma única função, que é fazer você sobreviver. Sobrevivência, né? Sobrevivência. E você tá ali no objetivo onde você quer ter músculo. Então, para que isso aconteça, você tem que se abdicar de alimentação para que você possa passar pelo processo. Água, por exemplo, que é algo assim, essencial para a vida, tem um período da competição que você tem que tirar. Então, para você, é um período extremamente estressante, onde você passa por situação onde o seu corpo demonstra, através dos sinais como cãibra, como náusea, como desmaio, te falando, é um aviso, ei, para, senão você vai morrer. E aí você luta contra isso. Então, assim, traz muitos insights. E o principal insight que eu tirei da situação foi: se eu passar por isso e eu superar, eu posso passar por qualquer coisa na minha vida. Então, aquilo foi para mim a coisa mais importante que eu tirei da situação. Porque no meu último campeonato, eu parei porque minha avó faleceu exatamente no dia. Então, na hora que eu cheguei em Nova Mutum, que foi o segundo campeonato, eu recebi a ligação do meu pai dizendo: faz o que você tem que fazer e volta para ver lá sua avó. Eu desidratado já nas últimas ali, me emocionei, chorei, falei, vou terminar o que eu tenho que fazer. Fui lá, competi, fiz o que eu tinha para fazer. Na hora que disseram quem que seria o terceiro colocado, eu já sabia que eu era o primeiro. Ali eu já lembrei de tudo aquilo, comecei a chorar e me emocionar. Recebi a minha medalha, desci do palco, tudo pintado do jeito que vocês vê mesmo, ali de cuequinha, de short, eu participei das duas e já vim correndo para Campo Verde para poder ver lá minha avó. Então aquilo dali foi a última vez que eu competi e para mim foi uma situação bem desafiadora. E eu quero trazer essa experiência para vocês que estão nos acompanhando, porque é o seguinte, o esporte, né, quem também já fez o alistamento, ele traz algo muito importante, né, a disciplina. E isso tem tudo a ver com os negócios, né, porque qual que é o diferencial de muitos empresários, e principalmente quem tem resultado? É a disciplina que ele vive, né, o processo. Porque hoje a geração que está vindo é uma geração imediatista, é algo rápido. Porque a velocidade de informações, a internet está muito rápido. Só que o empresário ele precisa de processo e disciplina. E isso o esporte nos ensina muito bem. E até mesmo essa resiliência, né? Porque ser empresário no Brasil não é fácil, porque as coisas mudam muito. Uma troca de governo muda tudo. De repente, hoje nós estamos vivendo aí a expectativa de uma reforma tributária que a gente não sabe como vai ser, se vai ser bom, vai ser ruim, mas normalmente é uma regra que nós não conseguimos fazer ela, mas sim se adaptar a ela, e essa resiliência que vem do esporte, né? E o que você entendeu que você trouxe para o mundo empresarial dessa experiência, Lucas? Dessa experiência, que existe a teoria, a prática e a constância, porque você iniciar um novo projeto, isso eu falo para quem deseja empreender, independente se seja no segmento de energia solar ou outro segmento, você vai passar por situações desafiadoras e o que vai demonstrar se de fato você vai permanecer é a sua constância de continuar fazendo, aprendendo, evoluindo. Então, inclusive, tem um drive mental que eu aplico para essa situação nos novos negócios que eu estou buscando, é que eu não erro, ou eu não perco, ou eu aprendo ou eu ganho. Sim. Então, você falhar durante o processo é aprendizado. Sim. Você tem que entender. Eu estava pensando, eu passei por algumas situações financeiras onde eu tive algumas percas. Eu falo, caramba, esse ano tem que acabar, como pensamento, né? Mas não faz sentido isso, porque se eu tive a capacidade de prosperar o tanto que eu prosperei, para quem não sabe o que é prosperar, é crescimento, Sim. eu tive que ter um aprendizado muito grande. Então,
eu entendo que eu consegui transbordar a ponto de ajudar outras pessoas. Eu aprendi, eu evoluí, por mais que alguns negócios eu não obtive lucro, eu tive aprendizado, que vale muito mais do que Sim. dinheiro. Experiência, mas também a vivência, né? Porque a gente experienciar alguma coisa, mas já é bom. E vivenciar esse processo significa que você fica mais forte a cada dia, né? A Exatamente. resiliência que traz. Mas você também tem um outro esporte que é muito diferenciado, né? Conta um pouquinho aí sobre o outro esporte que você pratica. Então, esse daí é um pouco mais desafiador, né? Para quem gosta de aventura aí, eu sou piloto de parapente. Inclusive, esse final de semana eu estava lá em Rosário voando. Passei por uma experiência uma vez lá em Espírito Santo, onde eu voei a primeira vez. Eu falei, cara, isso aqui eu vou trazer para minha vida. Vou fazer acontecer. Consegui conectar através do network, é uma pessoa que me indicou, o meu professor, atual professor. Depois, dali, naquele momento, eu fiz a ligação, falou, ó, quando que você está disponível? Eu falei, agora, vamos começar. E eu tenho praticado esse esporte que é maravilhoso. Você tem experiências, assim, surreais. A última experiência que eu tive não foi uma experiência muito positiva, porque eu estou na fase de aprendizado e voando, né? Para quem não sabe, parapente é aquele voo livre, não é com motor. Eu estava sobrevoando uma área e eu acabei pousando muito longe de onde era o pouso oficial. E eu tive que passar por duas montanhas, André. Imagina Ali eu tive que falar muito, pedir muita força para Deus, porque eu vou falar para você, foi desafiador passar por uma mata fechada, onde eu falei, cara, como que eu vou fazer? Eu só sabia de uma coisa. Hoje você já faz sozinho. Faço sozinho, Sozinho. Eu vou sozinho. O professor, ele tá ainda acompanhando até eu terminar esse período dos voos, né? Acompanhando no rádio ou Acompanhando no rádio. solo? No rádio, ele tá rádio. passando no rádio, né? Passando as Certo. orientações, mas eu já consigo voar sozinho. Legal. Aí nessa eu pousei muito longe e aí eu tive que andar, tipo, fiquei quase 2 horas no meio do mato, só no rádio, ninguém me achava e eu falei, cara, vou ter que passar por esse vale, né? Foi um vale que era mato fechado, mas me trouxe muitas reflexões, inclusive do empreendedorismo, que é o fato de eu não desistir. Então, quando eu me vi naquela situação, eu falava, caramba, não tem para onde ir, mato fechado, para um lado para o outro. Eu preciso estar do outro lado. Só existe um caminho. Qual o caminho? O caminho que eu vou abrir. Eu falo, cara, e quando a gente busca novos hábitos, novas coisas que a gente não é acostumado a fazer, é uma trilha neural que é muito você está nova. construindo e ela vai te evoluir, né? E vai demandar muita energia no começo. Eu lembro. E deixa eu te perguntar, assim, você já chegou a pousar em uma árvore? Ainda não? Algumas vezes. Porque você vê muito isso, né? Porque, assim, querendo ou não, você vai aprender habilidade, você não tem ela ainda. E ficar pendurado deve ser uma experiência meio diferente, né? Tem um nome pra isso, é arborizar. A galera tá me chamando de Groot, lembra lá do desenho lá do... do nome da árvore lá? Porque os últimos aí eu andei caindo no meio da árvore mesmo. Mas ficou pendurado, não? Já não teve uma que eu fiquei pendurado. E árvore de espinho, com cupim, com formiga. E estraga o equipamento também ou não? Então, a gente faz tudo pra não estragar, né? Daí você tem que cortar a árvore certinho, mas já teve casos que eu ficar de fato pendurado. É interessante você que está chegando agora, o empreendedorismo com esporte, né? Essas experiências, né? O que traz isso de reflexão? Às vezes você tem uma expertise, né? Um serviço, um produto que você traz, só que é aquele momento que às vezes você vai ter que passar pelo vale. Porque você pode ser bom, mas ninguém sabe que você é bom. Primeiramente, você não tem cliente e muito menos fidelizado o cliente. Então, é todos os desafios que às vezes você monta um negócio e vê muita gente se dando bem, só que o seu negócio é você que vai pôr energia para ele se dar bem. Então, é esse empenho, né, Lucas? Sim, e é no momento de crise que você vai se descobrir ali como empresário, né? Porque quando tá tudo perfeito... É fácil, né? A conta bancária cheia, você só paga e assim, você não faz conta, né? Mas assim, a gente trabalha muito isso na consultoria
que muitos empresários não entendem o processo que ele tem dentro da empresa. Porque ele está numa demanda crescente, né? Então ele está muito bem, ele está pagando e tal, mas ele não analisa seus custos. Eu fiz até recém uma análise de uma empresa onde o mês que ela mais faturou foi o mês que ela menos teve resultado. E o mês que ela menos faturou, ela teve mais resultado. Sabe por quê? Porque ele começou a fazer a gestão das contas. É louco isso de você imaginar, mas o que acontece? Como o dinheiro estava vindo, ele ia pagando sem ver. E o que ele fez? Ele pagou demais no mês, no outro mês ele, opa, eu já não tenho dinheiro, eu vou pagar menos. Ele pagou o necessário. O resultado daquele mês foi maior. E é interessante a gente trazer essas reflexões de experiência do esporte, porque se você está indo muito bem, você não cresce. Porque você só fica naquela mesma, digamos assim, naquele mesmo processo, né? Quando as coisas dão errado, você começa a vencer os obstáculos. Isso é interessante. E você que chegou agora, deixe seu like, encaminhe esse vídeo. Nós estamos falando com o Lucas Zarneson, onde ele traz a experiência da energia solar, uma formação na engenharia e também um esportista que trouxe todo esse processo, mas ele tem mais um negócio aí que ele está fazendo. E é algo que nós estamos juntos nessa caminhada, né? Que é o desenvolvimento de outras pessoas. Conta para nós como surgiu esse processo, Lucas. Essa entra na parte do transbordar. Quando a gente entende que todas essas coisas que a gente está falando são processos que a gente tem de evolução humana, a gente entende que existe algo a mais para o qual você veio, que está além daquilo que eu ou você pensa, que é um propósito de vida. Então a gente busca incessantemente, além de tudo aquilo que a gente faz, transbordar na vida das outras pessoas. E isso é uma maneira disso acontecer através do autoconhecimento. Então, para quem mergulha nisso, fala, cara, isso daqui é bom demais. É tipo assim, ei, galera, eu entrei aqui num túnel, fui lá, encontrei mel, botei... Ei, vocês têm que vir aqui dentro é doce lá, é bom. Então a gente fica nessa busca querendo atrair as pessoas para que elas entendam que é através do seu autodesenvolvimento que você vai ter mais consciência emocional, que você vai ter uma gestão das suas emoções diante das dificuldades, como empresário, no dia a dia, na sua família. Você vai ter mais controle emocional sobre isso. Você vai buscar se desenvolver até o ponto que você entender que, por exemplo, um bloqueio emocional que você teve nesse percurso, nessa sua caminhada, vai ser utilizado para você ajudar pessoas. E a parte mais gostosa disso tudo é o transbordo. Então você só transborda quando você está cheio. É a mesma coisa de eu pegar esse copo. Isso daqui não é transbordo. Transbordo é eu encher tanto a ponto de derramar. Isso só é possível para que a gente possa transbordar na vida das outras pessoas. Então, não adianta eu ter todo o conhecimento para mim se eu não compartilho com a outra pessoa. E aonde surgiu, Lucas, de repente, vamos falar assim, essa sede de transbordar, de ajudar o próximo, né? Considerar até mesmo um propósito de vida, porque às vezes eu falo para você que nós que estamos em processo, né? Que eu acredito que a gente só vai estar pronto quando de repente chegar ao ponto final que é a morte, né? Então sempre a gente está melhorando a cada dia, mas é uma experiência que todo mundo passa, né? De repente a gente busca melhorar, conhece algo muito bom, a gente quer levar todos que a gente ama primeiramente, depois a gente quer transbordar na vida de até pessoas que você não conhece. Só que é algo muito louco também, né, Lucas? A gente tem que entender o seguinte, eu falo para vocês que eu como consultor, eu faço essa trilha, né? Desde o processo que eu entendi, só que eu vi médicos abandonando carreiras pelo treinamento, por causa do treinamento. E às vezes é aquele negócio que a gente teve uma formação em coach que eu fiz, onde tinha uma médica que ela se encontrou no treinamento, só que ela teve que ter uma reflexão, né? Eu transbordo mais no treinamento, de repente com a medicina que eu realmente estudei, eu posso ajudar mais, né? Mas
Quando surgiu isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Crise de identidade, né? Crise de Porque assim, identidade. as duas, na verdade, hoje, se você traz como missão de vida e propósito, tudo que você faz, se você traz um propósito, ele vai ajudar alguém. E às vezes ajuda com algo que você tem facilidade, né? Que é digamos até um dom, né? Mas quando surgiu isso? No meu processo de autodesenvolvimento, eu me conectei com muitas pessoas que me ajudaram à busca desse autoconhecimento. E quando você prova um pouquinho disso, você fala, cara, eu quero mais. E nessa busca do autodesenvolvimento, eu passei por um treinamento de um amigo, onde foi PNL o dia inteiro, e eu cheguei em casa, quando eu olhei no espelho, eu chorei por foi 1 hora mais ou menos chorando, e eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira. A minha noiva, que já tinha passado por uma experiência, ela falou, você foi batizado no Espírito Santo. E eu, o que é isso? É quando você se conecta em uma profundidade onde você não consegue falar o que você está sentindo, você só consegue sentir um amor, algo que é muito profundo. E você somente chora. Então, o batismo no Espírito Santo é algo que é inexplicável. Então, poucas pessoas que eu conheço hoje, inclusive, tiveram a experiência de ouvir. Eu falo ouvir Deus, porque ali você tem a oportunidade de conversar de fato com Deus e passar por essa experiência. Quando eu passei, eu falei uma coisa, eu quero ser usado como uma ferramenta na mão de Deus. Esse foi o meu compromisso. Eu fiz o compromisso ali. Quando eu senti a emoção de chorar e só chorar, falei, eu quero ser usado como uma ferramenta. Como isso vai acontecer? E aí começaram a vir os treinamentos. Também iniciei o movimento do QGR, né? E eu buscando sempre transbordar na vida das outras pessoas. Inclusive hoje, eu conversando com uma colaboradora, eu percebi, a gente tem uma facilidade de sentir energia, de perceber, ela precisava se quebrantar para que pudesse ver algo que ela não estava vendo. E foi interessante porque eu comecei o processo de desenvolvimento dela ali, algo que que eu aprendi nessa busca, e eu estava entregando, transbordando ali. E você vai entender que todos os caminhos vão te levar a um único lugar. Sim. Quando você entra nessa busca. E você que chegou agora, nós estamos aqui com o Lucas, o CEO da Zarzenon Solar. Ele trabalha com energia solar, mas ele tem outros negócios e também contando uma história de vida onde ele teve várias superações, principalmente pelo esporte. E hoje ele está com um esporte diferente, mas ao mesmo tempo ele tem também o treinamento, né, que ele traz para os clientes, amigos, e é algo que ele se identificou. E você, como empresário, o que você precisa pegar de tudo isso que a gente está ouvindo aqui, né? São experiências que faz parte do processo de evolução. E às vezes os nossos resultados estão atrás de algo que eu ainda não fiz. Então, assim, é ter uma experiência, porque às vezes a gente traz algumas limitações, né, Lucas? A gente traz limitações financeiras, limitações até mesmo de quando eu tiver, eu faço. E você só tem hoje para fazer, não é amanhã, porque amanhã vai ser hoje de novo. Então, assim, é uma decisão, é uma dedicação, é uma disciplina, mas é uma resiliência. E você tem essa história que você que está acompanhando aí, você vai ver que nós estamos trafegando aqui em vários pontos que vai trazer uma experiência diferente no seu resultado. Porque a experiência que o Lucas está vivendo, né, que nós vivemos a cada dia, ele tem interferência totalmente no resultado da sua empresa, do seu negócio. Mas e quando que você, de repente, falou assim, ó, estou pronto para fazer isso? No momento que eu disse isso, na verdade, Porque assim, eu quero trazer para você e para o Lucas, porque assim, normalmente a gente quer pegar mais conhecimento. Não, eu vou me preparar mais, eu não estou pronto. Ter essa decisão já é uma reflexão de punho, né? Você fala assim, não, eu me decidi por quê? Senão você vai falar, não, vou fazer mais um curso, eu preciso de mais, mas
Na verdade, nós estamos prontos, mas eu quero ouvir do Lucas quando ele teve esse start. A gente acha que a gente precisa ter parceiro. A gente não, quem está assistindo, porque quem já encontrou nesse caminho entende que você não precisa ter nada para você ser uma pessoa, para você ser quem você quer ser. Nesse processo, você justamente fica trabalhando a sua mente, entrando nisso. Não, eu preciso aprimorar mais, eu preciso adquirir mais conhecimentos, eu preciso modelar mais pessoas, eu preciso continuar estudando. A gente fala que é o arquétipo do guerreiro, Sim. onde você entra na caverna buscando conhecimento e o objetivo lá é você buscar o conhecimento. Para que isso aconteça, você tem que matar o dragão. Você vai lá, entra na caverna, você mata o dragão e você adquire aquele conhecimento. Só que uma coisa nesse processo acontece, você se torna caverna. Porque depois que você entra ali, você fala, eu quero mais, você tem sede daquilo. E aquilo acaba se tornando você. Só que você tem que se lembrar de uma coisa. O que te fez entrar na caverna? As pessoas que estão lá fora te esperando. E aí quando você volta, você entende que tudo aquilo que você aprendeu, que você adquiriu, não vai fazer sentido nenhum. Esse ciclo não vai se completar enquanto você não transbordar na vida de outra pessoa. Enquanto você não entregar tudo que você tem, fala, não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é para as outras pessoas. E tudo que eu aprendi, cara, testei, funcionou, eu vou compartilhar. O conhecimento é a única coisa que dividindo você multiplica. Sim. Mas Lucas, é uma veia, né, que nem todos estão tendo essa mentalidade de usar. Por quê? Eu falo para você, empresário que está nos acompanhando, ou até mesmo que pensa em montar um negócio, se prepare para isso, sim, né? A gente tem que ter um case de sucesso, tem que ser bom em alguma coisa, mas ao mesmo tempo você também tem que praticar. Eu tenho colegas que quando eu me formei na formação de administração, eles ficaram fazendo mestrado, doutorado e acabaram não exercendo. Porque ele foi atrás de mais conhecimento e esqueceu da prática. Porque na faculdade, todos os cursos, a teoria é muito bonita, mas o cotidiano, as experiências, né, que nos traz um certo resistência, é o cotidiano. E o que eu vejo, Lucas, é um exemplo, essas experiências que você tem hoje é totalmente diferente dos resultados que você tem na sua empresa. Por quê? Você traz de várias ferramentas, né, várias experiências para lidar com o cliente, com o colaborador, ou até mesmo com o concorrente, né? Porque às vezes a gente sempre lembra do cliente, do colaborador e esquece do concorrente. E como enfrentar isso? Essas experiências que traz é isso mesmo, se preparar para isso, né? E ter um conhecimento a mais, né? Porque assim, às vezes você vai atender um cliente, eu mesmo faço o treinamento com meus vendedores, eu falo para ele, mas é muito fácil vender. Só que desde que você não fique preso no produto. O que todo mundo vende? O produto, esquece do benefício. E quando você tem um leque de ferramentas, essas experiências que o Lucas está nos trazendo, ele vai nos trazer uma certa facilidade no processo. E aonde você vai ter resultado. Porque você que é empresário, você acha que você só precisa ser bom naquilo que realmente você entende. Esquece o autoconhecimento. Principalmente, né, Lucas? A identidade. Eu vejo muitos empresários, às vezes, não sabendo lidar com o seu negócio porque não tem identidade e ele traz uma certa resistência na escassez financeira, porque ele lida o bolso dele com o cliente e ele deixa um exemplo. Você hoje com o seu ramo, com certeza você tem negócio de milhões, né, que você monta para um cliente e tem clientes que são, digamos aí, 100 mil reais a 1 milhão. Né? Então você trabalha com os dois. E como lidar com esse cliente se você não tiver essas ferramentas? Né? Essa mentalidade, justamente a escassez ali, muitas vezes você compara a sua escassez com a escassez do cliente. E você esquece que você pode estar atendendo um cliente que tem um outro nível, uma outra frequência, e você acaba se limitando pelo aquilo que você compraria para você, só que você esquece da necessidade do cliente. Nessa questão da compra, é principalmente entender qual que é o desejo do cliente e como que eu vou entregar aquilo que ele está esperando. Os benefícios que ele busca, sempre sendo
sempre sendo coerente com aquilo que você promete e entregando aquilo que você promete. Então é importante, mais importante do que tudo na venda é a gente entender que você está negociando com uma pessoa. Sim. E o principal, negócios são consequências de bons relacionamentos. Para que eu possa fazer um negócio, normalmente quando eu sento para conversar com o cliente, eu falo por último do negócio. Primeiro eu tenho que entender, e a pergunta principal que eu faço é: quais os valores que você está buscando na empresa da qual você pretende investir? Se a pessoa me fala, eu quero preço, só preço, tá, eu já entendi que muito provavelmente eu não vou conseguir te atender, porque o que eu estou querendo te oferecer é além de preço. Então eu estou preocupado com os valores, com a performance do seu sistema, com a qualidade da entrega, com o pós-venda. Então tem tudo aquilo que eu preciso entender. E de fato vai ter clientes que querem preço e está tudo bem, não tem problema. Só que você precisa fazer a pergunta-chave: quais valores você está buscando na empresa da qual você pretende investir 20, 30, 50, 100, 1 milhão de reais? Tem que ter essa clareza e ver quais os valores que o cliente está buscando. Sim. E esse processo de vendas parece tão simples, mas a partir desse diagnóstico que você vai montar realmente uma proposta ou até mesmo oferecer, né? Porque de repente se o cara chega assim, ó, é tanto e tanto, você não tem o que fazer, né? Porque o famoso leilão, ele se só consegue competir se você tiver realmente um custo muito baixo, porque vamos falar assim, uma empresa que é um atacadista, ela não consegue uma pessoa que não é atacadista competir com atacadista, porque o fluxo de venda, a margem é menor, mas ele vende muito. Só que você gerando valor, um exemplo, um atendimento diferenciado. Hoje mesmo você fez, digamos, foi ver, né, aqui na empresa, você ligou um drone e mostrou. Esses dias veio um cara para dar uma olhada no meu telhado, ele falou, não tem como ver, eu não tenho escada. Né? Então assim, olha o diferencial, né? Uma pessoa que traz um drone e mostra isso para até mesmo para o cliente como está, ou uma pessoa que vai subir numa escada e vai olhar e às vezes não vai ter a mesma experiência porque ele não consegue fazer um mapeamento tão complexo como um sistema de monitoramento que você pode fazer um vídeo e uma foto. Então isso é um diferencial. Isso que você vende para o cliente realmente, só que você precisa demonstrar, né? Gerar valor, Sim. que é o processo que você faz. Então é muito interessante você que às vezes quer montar um negócio na parte de energia solar e tudo mais, porque é algo que assim, uma pessoa que está investindo não é um nível muito baixo, ele já é um nível médio para cima. Sim. Porque ele está buscando a economia, mas buscando principalmente conforto. Né? Porque se fosse só economia, ele colocaria outros processos, mas ele está buscando principalmente ali, ele nem entende isso. Ele fala em economia, mas ele está buscando o conforto de ter um ar-condicionado sem limitação de hora para desligar. Um exemplo, igual aqui no nosso escritório mesmo, nós temos 10 ar-condicionados. Se eu me limitar e ligar o ar-condicionado só na hora que o cliente chegar, na hora que ele chegar aqui, até o ar gelar, ele já está molhado de suor. Então, o que a gente está buscando? E ele não entende. E, às vezes, é essa percepção que você e o vendedor tem que fazer para o cliente é mostrar para ele. Por que ele está investindo? Não é para economia. Não é economia. Não é economia. Economia, ele teria se ele desligasse a energia. Ele está trazendo o quê? O conforto. Então, é algo maior. Então, aí você mostrando isso aí, mas aonde que você vê isso? Nas ferramentas que você tem. Sim. No autodesenvolvimento, né? De trazer essa busca por conhecimento e levar isso para o cliente. Porque o cliente, Lucas, ele não tem percepção. De fato. Ele põe um objetivo e ele fica maçante naquele objetivo, mas por trás do objetivo que é a percepção. E ele não vê. De fato. É muito fácil eu falar que essa garrafa, ela não... Olhando assim, ela é de um plástico X. E um especialista pode falar que é de um outro tipo de plástico. Quando a gente fala de energia solar, a gente tem comparações parecidas, porque tem muita empresa que fala, essa garrafa, ela tem capacidade, aqui está escrito 497 Sim. ml, só que as empresas falam, aqui cabe 1 litro. Só que o cliente é leigo sobre o assunto, Sim. ele não entende a parte
técnica, o quilowatt-pico, o Sim. quilowatt-hora, o quanto que vai gerar, a estimativa, viabilidade, não entende nada disso. Então ele acaba muitas vezes fazendo um investimento porque ele é levado pela situação e ele se depara com totalmente o contrário daquilo que ele tinha de expectativa. Então era um sistema que tinha uma capacidade menor, que foi vendido com a expectativa lá em cima, que é no caso, por exemplo, uma viabilidade onde tem sombreamento. Se não tem condições, se eu não investiria, a pergunta que eu faço, se eu não investiria, eu também não indico. Sim. Porque não faz sentido eu vender um problema. E para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com negócio, entende que para que seu negócio permaneça no mercado, você tem que ter referência. Você só vai ter referência se você vender e você fazer um bom atendimento. E aí as pessoas vão procurar você pelas indicações. E é o que vende mais no meu negócio. O que mais vende é a indicação. E assim, eu acredito que deve ter, né, Lucas? Placas, né? A pessoa faz uma cotação, né? Ele vai oferecer uma placa. Tantas placas, só que tem placas que devem captar mais energia, né? Tem diferença de eficiência. Eficiência, garantia de qualidade, existe uma diversidade muito grande. Hoje os equipamentos são 100% da China, vêm para o Brasil e são distribuídos por diversos distribuidores, onde você tem que levar em consideração, será que o distribuidor que me vendeu, assim como a empresa, vai estar no mercado daqui 10 anos? Eu tenho um diferencial que eu já ofereço na negociação, que é 5 anos de garantia de instalação. Diferente das empresas que oferecem 1 ano de garantia de instalação. Por que eu faço isso? Porque o cliente, independente se passou 5 anos, eu vou continuar atendendo ele e eu vou estar oferecendo novos serviços, como a limpeza que a gente faz, e eu quero que ele continue me indicando para novos clientes. Eu tenho intenção de fidelizar. E esse cliente, se o consumo dele aumenta, se for num caso de um empresário, é porque eu entendo muito bem que a empresa dele está prosperando. Sim. Então, o desejo mais profundo quando um cliente me procura e fala, eu fiz investimento em energia solar, só que eu estou pagando ainda uma fatura, eu falo, que bom, seu negócio está prosperando, porque é uma coisa natural. Se ele está pagando mais fatura, é porque ele está produzindo mais, que ele está crescendo, o negócio dele está ampliando, e isso é interessante, ele vai comprar novos sistemas de mim. E eu imagino, Lucas, que também deve ter um desafio muito grande na inovação, né? Porque assim, há um tempo atrás, vamos falar aí 5 anos, você falar em placa solar, algumas pessoas tinham essa opção. Por fator financeiro, né? Um dos pontos, e até mesmo por mentalidade, né? Porque assim, será que dá certo? Será que funciona? Será que aguenta, né? Hoje, tá mais fácil de vender, mas ao mesmo tempo tem a concorrência. Mas e a inovação nesse processo? As placas, o processo, como é que é essa velocidade de inovação? Está sendo muito rápido. A gente teve aí há 2 anos em média, a gente tinha os módulos que eram chamados policristalinos, que é o quê? Um cristal que não é inteiriço. Ele tem uma baixa eficiência, diferente dos monocristalinos, que é um cristal inteiriço. Quer dizer o seguinte, nesse 1 metro quadrado, eu tenho uma eficiência quase que o dobro das placas antigas. Então você acaba tendo... E esse antigo é de que tempo? Porque é antigo o quê? De 2 anos para trás, os módulos já ficaram defasados. Muitos módulos aí você já não encontra, inclusive, no mercado. Tem alguns clientes que fizeram investimento e tem capacidade do equipamento do inversor, uma ampliação, mas não tem mais um módulo no mercado. Então, o recomendado, inclusive, é sempre, faz um kit que atenda a sua demanda, não fala, porque tem empresa que promete, seu sistema é para gerar 1000, mas tem capacidade de ampliação. Beleza, daqui 2 anos você vai, vou ampliar, cota o módulo, não tem mais o módulo no mercado, porque a tecnologia ela vem avançando muito rápido. Sabe lá quais tecnologias novas estão por vir. Então, assim, tem se falado bastante da questão das telhas solares e outras tecnologias que ainda vão ter que avançar muito, que é algo que ainda é novo, mas e aí? Temos tantas coisas, né, que foram um crescimento tão absurdo em tão pouco tempo, então a gente não sabe como. E esse boom, né, que a gente teve aí, infelizmente para muitas pessoas e bom para outras, né, que foi a pandemia, que muitas pessoas perderam parentes queridos,
mas muitas pessoas ganharam muito dinheiro também, né? Porque existia um processo, ele foi acelerado. E eu acredito que isso ajuda muito, né? A gente vê aí hoje, a internet já era boa, mas hoje o Instagram é uma das portas, né? É uma das ferramentas mais usadas para a venda. E mesmo que você não venda por lá, mas é lá que você gera valor. E eu acredito que a energia solar também é uma evolução, né? Porque agora tem os carros que está cada dia crescendo mais. E imagina, né? Você compra um carro que ele tem realmente o sistema híbrido ou até mesmo energia via bateria, né? Que ele é elétrico. Então, se você tem uma usina, você já tem um benefício maior ainda com a utilização desse carro. Porém, é um processo que não para, né? Porque ao mesmo tempo que a energia solar está aí, mas o consumo de mais equipamentos dentro de uma casa está aumentando. Sim. Porque hoje você tem muitas coisas elétricas que não se tinha. O gás está perdendo para energia de novo. Ele teve uma fase que o gás ganhou, mas hoje na cozinha o elétrico está ganhando. E com a energia solar, como se diz, a pessoa faz o investimento e ele vai colocando mais coisas. Não é simples, em uma casa quantos celulares tem e ele vai ter que ser carregado. Sim. E assim, eu falo com até meus filhos, eles não só assistem televisão, mas estão com o smartphone ligado. Então ao mesmo tempo ele está consumindo duas coisas e ele só vê uma. Um olhar aqui, outro ali. Mas a evolução é muito grande, Sim, né, Lucas? Muito, muito grande, e é interessante falar que do que adianta você pensar, sonhar em ter um carro elétrico e pagar tarifas abusivas de energia? Porque a inflação energética é algo que acontece com uma certa frequência, onde você vai pagar cada vez mais caro consumindo exatamente a mesma coisa. Então você vai consumir, imagina você não aumentou, você não colocou mais ar-condicionado, você não comprou mais nenhum celular, você não fez mais nada. Porém, você vai pagar mais caro. Sim. Porque a inflação energética ela acontece e é mais alta do que o IPCA anual. Não, eu fico pensando essa balança, né, das redes de energia, porque hoje eu acredito que, não sei se esse número, mas assim, 10% de energia solar já foi injetada na rede. Eu acredito, não sei se chega a estudo, mais ou menos, mas assim, há um tempo atrás isso não existia. Não. Hoje você olha, eu que moro em prédio, a gente olha assim, quase todas as casas têm placa solar. Pelo menos na região que eu moro, é comum isso. A matriz energética brasileira, ela era provida de mais de 50% de fonte hídrica. E a gente entende agora que a fonte hídrica, por mais que seja uma fonte de uma energia renovável, que é a água, a gente tem ali um desmatamento, a gente tem o exemplo do Manso, sim, ocasionado aí pelas grandes barragens. Então tem que se procurado cada vez mais fontes renováveis, como vento, que são as energias eólicas. Só que aí já é a região, né? Tipo lá para Fortaleza, o norte ali é mais fácil, né? Isso. E no nosso caso aqui é o solar. Então a gente tem visto uma fonte que tem crescido muito, que em média 3 anos atrás, 4 anos atrás, era menor do que fonte nuclear. Nessa matriz energética toda, a fonte solar era menor do que a fonte nuclear. Mas isso é mais no Brasil, né, Lucas? Ou não? Essa é a fonte a solar, brasileira. Né? Solar, eu acredito que o número maior, por causa, de repente, o clima, né? A gente tem... O fator principal é que a gente demorou um pouco mais do que alguns países. Por exemplo, a Alemanha, ela é uma das pioneiras. Apesar que o maior produtor hoje de equipamentos fotovoltaicos e alimenta praticamente o mundo todo é a China. Mas a China, na verdade, pela quantidade de população, ela produz tudo mesmo. Não tem essa. A mão de obra lá é algo que o custo que os caras conseguem, né? Não sei nem como consegue, mas hoje o iPhone é feito na China, né? Então, assim, não é à toa que tá todo mundo lá. A mão de obra é de lá. Né? E o país que iniciou mesmo, o pioneiro, foi a Alemanha. Lá não tem sol o ano todo. Não tem. Mas mesmo assim eles viram a necessidade de uma fonte renovável para aquela situação que você tem algumas dificuldades com linha de transmissão. Inclusive o Brasil,
é o país com maior complexidade de linhas de transmissões. Inclusive, os engenheiros eletricistas que trabalham nessa parte de transmissão e proteção e seletividade são os mais requisitados do mundo, devido a essa interligação nacional. E você que está chegando agora, deixe seu like, aperta o sininho aqui para receber novas notificações. Nós estamos aqui com o Lucas falando do processo que ele tem de desenvolvimento da empresa, dos clientes e até mesmo um case de sucesso. Ele é o CEO da Zarzenon Solar, onde ele traz essa experiência aí de um ramo que é muito procurado e às vezes você não tem uma energia solar ainda, porque às vezes você não tem confiança. Eu sei que isso existe, tá, Lucas? Eu falo para você que assim, eu conheço pessoas que sempre falam, não, me ofereceram, mas eu não senti confiança. Né? É algo que você falou, né? O gerar o valor, ter clientes, ter indicações, né? Ter o case de sucesso, que é o diferencial. Mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, nesse desenvolvimento de várias empresas e também vários clientes com energia solar, você acredita que ainda é perigoso o Brasil passar por um apagão? Sim, sim. A demanda ainda é muito grande. Existe a possibilidade, mas principalmente pelos sistemas de proteção. A gente está tendo aí, inclusive, tivemos, né, ainda esse ano, essa questão, e o que foi se falado foi a questão da inversão de fluxo reverso, que é o que? Você gera tanta energia no sistema que você está jogando para a fonte geradora. Então o fluxo é reverso. Você tem uma Itaipu que está mandando energia e a gente está gerando energia a ponto de também mandar para a fonte geradora. Isso para o sistema de proteção acaba ocasionando um acionamento, assim como o disjuntor, que é um dispositivo de proteção. Para quê? Para que proteja o circuito. Você tem, consequentemente, um apagão elétrico. Então, esse foi um dos argumentos falados que está sendo estudado, porque isso é novo. Porque na fonte de energia solar a gente tem um gráfico que é exponencial, que é uma parábola. Sim. Ele começa às 6 horas, 7, 8, 9, deu meio-dia, pico máximo, ele começa a descer. Então ele é uma parábola. Então quer dizer, qual que é o horário que todo mundo está injetando energia? O horário que as pessoas menos consomem. Porque o horário de consumo é das 6, 7, 8 horas, que é o horário que todo mundo chega em casa, liga o ar-condicionado, liga os equipamentos, então você tem no sistema elétrico um aumento instantâneo de consumo de energia. E no período de meio-dia não tem isso. Porque é a hora que... e a gente considera uma energia que não é utilizada. Então, se você tem uma fonte geradora que não é utilizada, para onde essa energia toda vai? Então, assim, por isso que eu falei, o sistema interligado brasileiro vai ter que buscar novas maneiras. E hoje, inclusive, eu posso falar que eu tenho projetos cancelados pela própria concessionária. Cancelado. O equipamento está entregue. Eu tenho hoje um Mega que dá alguns pallets de módulo. É uma obra bem interessante que a concessionária cancelou. Simplesmente cancelou. Não vou mais executar essa obra. Que vai para brigas mediante a ANEEL, que é responsável pelo sistema nacional, e junta a concessionária com processo judicial. Por quê? Porque a gente está buscando o direito adquirido do cliente no ano passado, com toda a isenção. Isso é uma usina. Isso é uma usina. Uma fazenda solar, que muitos falam. Certo. Inclusive é um investimento de comercialização, que está parado hoje porque a concessionária não tem capacidade para atender essa demanda. E eu estou falando de existe muitas outras que estão passando pela mesma situação. Inclusive, me encontrei semana passada com um deputado para buscar outras maneiras, porque vai começar a surgir um novo movimento político buscando o nosso direito adquirido. Sim. E assim, ó, é algo que o Brasil viveu, né? E ainda mais essa onda de calor, as chuvas diminuíram. Né? E nós temos um problema que a maior energia é híbrida, né? Hídrica. Então aí, não tendo chuva também é um problema para o Brasil. Só que ao mesmo tempo aumenta a energia, mas aí tem a demanda que a própria rede não consegue gerenciar isso. E assim, a gente vai vivendo uma expectativa ansiosa aí disso. Né? O que todos os países de primeiro mundo têm em comum? Se você olhar no mapa de noite, tem uma foto do mundo de noite.
Você vai lá no Google, foto do mundo de noite. Você vai ver que os países mais iluminados são os países de primeiro mundo. Porque todo país que está desenvolvido, que está em fase de desenvolvimento, são os países que mais consomem energia. Então você consegue ver no mapa a foto do país, do mundo de noite, você vai ver os lugares mais iluminados, que indica claramente o indicativo de primeiro mundo. Então todo país que está buscando esse desenvolvimento, consequentemente vai consumir mais energia. Sim. Então é um processo, inclusive no Brasil você vai ver região centro-oeste e região litorânea, São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ver totalmente diferente. Sim. Então é algo que é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país. Então o consumo de energia vai aumentar sim. Sim, não tem como. E a gente precisa cada vez mais frear o negócio chamado que a gente tem atualmente com o mundo inteiro, que tem reuniões e muitas coisas que não chega muito longe em relação a isso. Tem buscado os carros elétricos não somente a economia, mas a questão do ecossistema mundial. E você vê o consumo de energia, né? Hoje, simples. A pessoa, no mínimo, ela tem um celular que ela tem que carregar. Então, é algo que poucas tinham, né? Que é um smartphone. Hoje já tem-se relógios que, querendo ou não, tem que carregar. Aí você vai em casa, tudo vai energia. E o que não vai energia é gás, e é muito pouco. Aqui no Centro-Oeste é pouco se usado, né? No Sul se usa mais o gás até mesmo para os chuveiros. Mas assim, a potência dos equipamentos está aumentando. Eu falo para vocês que você vai comprar um aspirador, ele era 1000 watts, hoje já tem 1400, 1500. Então, cada vez os motores vão buscando, eles diminuem o tamanho, mas aumenta a potência, ou seja, o consumo aumenta, né? Porque é mais forte. Então, a energia, a tendência, se você pegar um cliente de 5 anos atrás, que ele não fez uma demanda muito sobrando, é possível ele ter que ampliar de novo? A gente tem muitos clientes que estão dessa maneira, que aumentaram o consumo, porque aqui principalmente vira a necessidade do ar-condicionado. Aí eu não aguento mais o ar-condicionado somente do quarto. Então eu chego em casa, eu tenho que estar com minha casa... Sala. Cuiabá, o certo não é só banheira, cozinha também. Então Cuiabá, se você puder viver bem, você tem que ter ar, além do banheiro, na cozinha. Tem né? que ter na casa inteira. Só que aí é aquele negócio, por exemplo, eu mesmo tenho um desafio de morar em apartamento, então assim, se não vê estruturado, não tem como você colocar. Mas você vai em uma cozinha que tem um ar-condicionado, é outra vida, né? Mas é realmente o consumo, até as máquinas, né, Lucas? Um exemplo, antes nós tínhamos ar de, sei lá, o ar de janela até 12, hoje 18, só que as máquinas hoje está cada dia maior. Eu fui ver um apartamento esses dias, na sala tinha 4 ar-condicionado. Nossa. Aí você fica pensando, não, na sala 4, mais os quartos, mais não sei o que, quantos ar-condicionados tem uma casa? Em Cuiabá, se você não conhece, venha um dia para cá, você vai ver que é um sol para cada pessoa e a temperatura média nossa é de 35 a 40 o ano inteiro. Mas é interessante, né? Porque a energia solar, ela está crescendo, mas o consumo também, eu acredito que hoje você deve ter uma quantidade muito boa de clientes buscando os orçamentos, né? Mas é aquele negócio também, né? Às vezes o investimento é um pouquinho fora do comum. E a questão de investimento, você também tem linhas com parcerias de banco para ajudar nesse processo? Sim, perfeito. A gente tem... energia solar começou a crescer no Brasil a partir do momento onde os bancos entraram também financiando, né, liberando recurso para que as pessoas pudessem investir. Então... quando teve os incentivos de alguns bancos como Caixa, Banco do Brasil, as cooperativas, Sicredi, Credsis, houve um crescimento muito grande. Além disso, as financiadoras, que nosso caso, as que a gente tem pela empresa. Então o cliente passa as documentações para a gente... Você já tem um processo interno lá, um parceiro que dá toda a facilidade para o cliente. Ele não precisa nem ir em lugar nenhum no banco, ele vai lá, faz assinatura do contrato, tudo via facial,
Legal. E ele tem essa facilidade, onde a financiadora paga diretamente o fornecedor e a empresa, e a gente só entrega o projeto e a execução. Isso é um diferencial, né, Lucas? Um diferencial. Porque o cliente, basicamente, ele traz a necessidade e o restante é com você. Exatamente. Legal. E a gente faz todo o estudo em cima disso e buscando sempre algo que esteja dentro daquilo que é a realidade. Se você paga R$1.000, uma parcela aproximada disso, ou às vezes menor, já é interessante para você, onde por mais que seja um financiamento, você terminou de pagar, você quitou, é um bem que você adquiriu e dali para frente, após a quitação desse financiamento, você está livre dessa fatura de energia que é inflacionada, lembrando isso, né? Eu acompanho, eu sou tesoureiro do meu condomínio e a energia lá é R$12.000. Agora pagou a energia solar, gente, sobra R$12.000. Foi um investimento e um investimento que não é tão grande por um condomínio, mas você pegar R$12.000 e falar assim, não, isso agora vai entrar na receita da sua empresa, do seu processo, lá que entrou no condomínio, é algo diferenciado, né? No total aí são R$144.000 anual, né? Então, você vê, imagina isso você antes, né? É a mesma coisa de você pegar e rasgar, né? Como fazia, você não via o dinheiro, agora hoje ele sobra. Mas eu vejo que os bancos têm processo, mas ainda tem benefícios, Lucas, de financiamento para energia? Ainda tem aí a facilidade para você financiar um sistema solar com uma carência prolongada. A gente tem, por exemplo, alguns recursos pelas nossas 90 dias até 120 dias. Então, às vezes, você faz um investimento, ainda esse ano você pode já ter o benefício e começar a pagar somente no ano que vem. Ou até mesmo você fazer por uma financiadora onde tem um recurso diferente, como o Desenvolve MT, como, por exemplo, o FCO, com carência de 1 ano. Então, isso para um empresário é um fluxo de caixa. Sim, com certeza. Que você pode aplicar investindo na sua empresa e em outras coisas para que você tenha mais receita. Então, você pode antecipar isso que seria para você um custo. Sim. E você fazer outros investimentos na sua empresa para que lá na frente você comece a pagar esse financiamento. Então, assim, é algo acessível e te traz uma facilidade de você investir em outras coisas na sua empresa. E a energia solar, ela, digamos assim, depois de instalada, você também faz o processo de viabilidade na rede? Como é que é? Sim, a gente protocola junto à concessionária, que é quem aprova, homologa toda a parte do projeto, tanto da parte de execução, que é a troca do relógio, do medidor, como na parte de aprovação do projeto. Então, isso é antes ou depois? Antes. Antes. A gente protocola o projeto, depois que protocola e eles aprovarem, a gente vai lá e executa a obra na casa do cliente e aí a gente solicita a vistoria. Aí a concessionária vai em loco, faz toda a visita para verificar se o projeto foi executado conforme o protocolado. Se for, eles aprovam. Dali 7 dias eles fazem a troca do medidor, colocando o bidirecional. Porque o diferencial principal do sistema on-grid, que é esse sistema ligado à rede, que é o mais utilizado aqui, não é com bateria. Muita gente confunde, eu posso colocar um sistema com bateria? Não, bateria é isolada, em alguns casos onde você está em um lugar onde não chega rede elétrica. Entendi. Porque é um investimento muito maior e você acaba tendo esse payback mais prolongado. Então, no nosso caso, que é o sistema on-grid, a gente aprova pela Energisa, ela vai lá e coloca um medidor bidirecional, que lê o que você injeta e o que você consome. E ela subtrai esse valor, te cobra a iluminação pública, que você já paga de um jeito ou de outro, a demanda mínima, que é uma reserva de energia para o seu padrão, se for bifásico é 50, se for trifásico é 100, e mais a tarifa de distribuição do fio B, que é a famosa taxação. Muitos falam assim, que é uma tarifa da distribuição. Então, se você injeta energia na rede e você vai consumir de volta, você usou a rede da concessionária você paga pelo tráfego, isso, você acaba pagando de energia ali. O que hoje está um pouco mais de 4% sobre o valor total. Eu estava vendo a minha conta em torno de uns 190, 180 e poucos de taxa, né? Mensal que a gente paga. E antes isso não tinha, ou tinha também? Tinha também.
Tinha. A diferença é a taxação que dá os 4%. Isso. Esse é o diferencial para quem não fez o projeto no ano passado. Fez bem antes. Porque a partir do dia 8 de janeiro desse ano, entrou em vigor a 14.300, que foi o marco legal da energia solar, que garante o direito adquirido para quem fez lá atrás, a isenção até 2045 por lei. Certo. E quem fizesse ali para frente iria pagar a taxação. Então ela tem um marco divisório, que é a isenção nesse período anterior e daqui para frente que é os 4%. Porque o 4% ele é escalonado. Entendi. Então você paga 4, ano que vem ele vai dobrar. Entendi. Então ele vai crescendo até 2029, que a tarifa do fio B ele dá algo em torno de uns 30%. Então você paga uma porcentagem dessa única tarifa. Entendi. De energia. Nós estamos aqui com o CEO da Zarzenon Solar e ele trouxe aqui case de sucesso, a história dele. Você que está nos acompanhando, você pode encaminhar até mesmo para outros profissionais, né, que trabalham também na energia solar. E é um bate-papo muito interessante. O Lucas aqui tem muita coisa para agregar, tanto para mim como para você, como empresário, como história de vida, dos processos que ele está vivendo e o case de sucesso da energia solar. Lucas, o nosso bate-papo nem deu para ver que hora que ia acabar, porque foi tão intenso, mas eu quero agradecer a sua presença e você fazer as considerações finais, deixando seu Instagram, o pessoal te procurar aí. Nós vamos deixar também na descrição desse vídeo, e o podcast do Borges é isso, trazer experiência de empresário. E você pode, finalizando aí, trazendo aí seu Instagram, o pessoal que quer te acompanhar, até mesmo no pessoal, né, que é um cara que tem muito conhecimento aí para te ajudar, mas também tem experiência na energia solar. São duas coisas que eu gostaria de deixar. Primeiro, agradecimento aí, e também para quem já está nessa busca, que existe pessoas que já caminharam aquele percurso que você pretende. O Borges, por exemplo, é uma pessoa que pode te auxiliar nessa parte de desenvolvimento humano, além disso, como empresário. Então, tem muitos processos dos quais você pode escolher passar por um período com dor ou um período através de modelando pessoas que já passaram por esse processo, de uma mentoria ou até mesmo de um processo onde você tem uma pessoa que possa acompanhar através de uma consultoria a sua empresa. Então isso é extremamente importante e eu, além disso, deixo um convite para quem interessa pelo segmento e quiser conhecer. Eu tenho inclusive um treinamento que é 5 maneiras de você faturar com energia solar. Pega você que é empresário, que está na área de energia solar. O Lucas tem um treinamento específico para você que é empresário, que quer tanto montar o negócio que já tem, ele vai falar aqui e você vai acompanhar ele no Instagram dele, do treinamento específico para você. É isso aí. Meu Instagram, Lucas Zarzenon, segue lá. E eu falo um pouco sobre energia solar e também algumas maneiras de faturar com energia solar, que ainda existe grandes oportunidades para quem trabalha correto. Eu acho que é um oceano de oportunidades. Olha, um grande profissional, um excelente treinador, que ele traz aí vários cases que você pode pegar, inclusive o treinamento, você que quer entrar aí nesse ramo, ou até mesmo melhorar, ele tem aí as chaves do sucesso do ramo dele. E também o pessoal, você vai ver lá que ele tem treinamentos específicos para você que está buscando o autoconhecimento, buscando despertar, o destravar. O Lucas é um parceiro, um amigo, e nós estamos aí nessa jornada de desenvolvimento também, tanto nas empresas como também na parte pessoal, porque eu acredito que a nossa missão de vida ela precisa ser mais do que o investimento que um cliente traz, ou seja, é um treinamento e um desenvolvimento. Lucas, quero agradecer mais uma vez, agradecer você que esteve conosco aqui nesse podcast do Borges com a expertise de energia solar com o Lucas, que trouxe aqui vários cases. Deixa seu like aqui, encaminhe esse vídeo e não esqueça de deixar a notificação no sininho aqui para você receber mais episódios. Obrigado a você que esteve conosco e não perca o próximo episódio do podcast do Borges.